aí, amigos, aqui estamos com mais um vídeo sobre a Era Vitoriana. Hoje vamos finalmente contar como eram os partos no século XIX. Então, pegue suas pipocas e vem comigo nessa aventura. Não esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, gente, quando um jovem casal passava a compartilhar a vida conjugal, eles pensavam que os filhos simplesmente viriam independente de qualquer coisa. Não havia escolha de querer ou não querer esperar um pouco mais. As mulheres vitorianas eram encorajadas desde cedo a ver a maternidade como um destino e um dever de mulher. A gravidez em si era algo aceito e enraizado em cada uma das moças vitorianas, mas o parto não. O parto era doloroso, perigoso e muitas mulheres se viam desesperadas quando engravidavam, pois sabiam que se não fossem fortes o bastante, poderiam morrer. A hora da provação. Especialmente as mulheres, mas também seus maridos, passavam por muita tensão na espera do parto. Muitas mulheres se preparavam habitualmente para a morte. Tudo era preparado para que, se ela não voltasse da experiência, as coisas ficassem em ordem para seu marido e filhos seguirem a vida. Cartas e diários registram que os termos usados para descrever a aproximação do parto eram a hora da provação ou o momento que Deus te escolhe. As crianças eram enviadas para ficar com amigos ou familiares quando a hora chegava, para serem poupadas de ouvir sua mãe chorando de dor. Na maioria das vezes, eles nem sabiam que outro bebê estaria em casa quando retornassem. O início das dores. Os nascimentos aconteciam em casa, geralmente com a ajuda de familiares e amigos, mas a presença de uma parteira era certa. Assim que as contrações surgiam, as mulheres da família preparavam o quarto do casal. Todas as mulheres da casa estavam presentes durante o parto. Irmãs, tias e criadas fariam tudo para o conforto e sucesso da futura mãe. Alguém mandava avisar o marido e a parteira também era levada. A mulher usava camisola branca e ficava o tempo todo na cama. Era absolutamente proibido levantar, principalmente se a urina limpa tivesse descido. Não haviam analgésicos para aliviar as dores. A parteira oferecia chás de erva e fazia compressas vaginais para abrir caminho. O único analgésico disponível era o ópio, vendido como remédio para dormir, conhecido como láudano. Mas quase nunca era usado, pois diziam tirar as forças da mulher. Parteiras ou médicos. As parteiras não haviam passado por qualquer treinamento formal, e a maioria delas eram mulheres experientes que haviam sido treinadas por outras parteiras. Os médicos eram, em regra, chamados apenas quando os partos se complicavam e colocavam a vida da mãe em perigo. Curiosamente, quando os médicos eram chamados, sua intervenção trazia graves riscos. Havia instrumentos para uso no parto, mas nenhum anestésico ou compressão da antisepsia eram aplicados. Isso significava que o perigo de infecção por intervenção médica era muito alto. O treinamento em obstetrícia era, na melhor das hipóteses, rudimentar, e não era obrigatório que um médico tivesse conhecimento obstétrico. Afinal, esse trabalho era oficialmente de uma parteira, há séculos. Na verdade, os médicos costumavam ser fontes de infecção para mulheres durante o parto, contaminando as gestantes com bactérias de pacientes anteriores.
Chamar o médico era sinal de que suas chances de viver iam cair drasticamente. Os hospitais eram o último recurso e eram absolutamente desencorajados. As taxas de mortalidade em hospitais eram conhecidas por serem extremamente altas. Ir para o hospital significava a passagem para a morte. Partos prolongados. Um dos principais perigos para as mulheres eram os partos prolongados. Eles aconteciam quase sempre quando o trabalho de parto começava com os bebês virados, ou seja, em posição inadequada para o nascimento. Tentativas desesperadas e agonizantes seriam feitas pela parteira para virar esses bebês e raramente teriam o sucesso de tirá-lo com vida. As mulheres nessa época tinham uma pelve estreita ou deformada, causada pelo raquitismo na infância. Essa doença era muito comum em mulheres pobres, causada pela desnutrição e deficiência de vitamina D. Em casos extremos, quando a mulher já teria sofrido 2 ou mais dias de trabalho de parto, um médico seria chamado para puxar a criança, ou esmagá-la e removê-la com seus instrumentos. Nessa época, a saúde e vida do bebê era pouco importante. Aliás, era bem comum que não se criasse vínculo afetivo com o bebê na barriga, pois era bastante comum que eles não resistissem ao parto. Diante de um parto prolongado, infelizmente, o bebê estaria morto e havia uma grande chance de que a mãe também morresse, de choque ou de infecção. Hemorragias assustadoras. O sangramento excessivo foi outro problema comum e até hoje é um risco no parto, mas a obstetrícia moderna recorre a medicamentos vasoconstritores que contornam o problema. No século XIX, não havia quase nada que uma parteira ou um médico pudessem fazer para impedir uma hemorragia pós-parto, e muitas mulheres sangravam, literalmente, até a morte. As hemorragias eram problemas comuns, uma vez que muitas parteiras não tinham conhecimento da anatomia feminina e muitas vezes lesionavam vasos sanguíneos importantes ou até rompiam órgãos durante os partos. Os médicos, quando solicitados, também podiam lesionar os órgãos com seus instrumentos rudimentares. Não era fácil para ninguém. Infecções irreversíveis. As mulheres eram muito suscetíveis à infecção durante e imediatamente após o parto. Isso era tão comum que tinha até nome, chamava-se a febre do parto. E essa era a situação mais temida depois do parto prolongado. Mesmo um parto sem problemas não garantia uma recuperação segura. A mulher só poderia respirar aliviada se após 7 dias ela e o bebê ainda estivessem bem do parto. O que levava à morte era o que eles chamavam de envenenamento do sangue, que hoje conhecemos como septicemia, que tirava a vida da mãe até 10 dias após o parto. Pós-parto. Uma mãe e um bebê que sobrevivessem a toda essa situação perigosa e fatal seriam cercados de cuidados. Não era permitido que a mãe levantasse da cama durante 9 dias. Ela era alimentada com sopas e canja com uma colherzinha, não sendo recomendado nem mesmo sentar-se na cama. Todas as janelas eram fechadas para que ela não se esfriasse. Gente, mas a obstetrícia só se tornou uma matéria obrigatória para estudantes de medicina em 1866, na Inglaterra. Mesmo assim, as taxas de morte da mãe e de natimortos foram imensas até o início do século XX. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se não é inscrito, faça isso agora para não perder os vídeos novos. Esperamos vocês no próximo vídeo. Até logo, pessoal!